Eu quero te contar sobre uma situação que talvez tu já tenha vivido. Tu tá conversando com alguém, pode ser uma amiga, um cliente, enfim. E essa pessoa começa a contar uma dor, uma fase difícil, uma crise, uma falha, uma experiência que marcou ela, enfim. E ela fala com verdade. Tu percebe que aquilo foi real, que machucou, que teve um impacto absurdo, mas ao mesmo tempo tem algo ali que parece muito seguro. A história já tem começo, meio e fim, já tem aprendizado, uma moral, já tem até aquela frase bonita no final, sabe? E ela já sabe onde vai emocionar. Ela já sabe onde vai respirar fundo, o que aquilo significa. E talvez tu já tenha feito isso também. Contou uma dor antiga, falou de uma fase difícil, compartilhou algo que parecia muito profundo, mas que no fundo já estava organizado demais para realmente te colocar em risco. E hoje eu quero te dizer uma coisa: nem toda honestidade é vulnerabilidade. Às vezes é só uma história bem editada. E existe uma diferença enorme entre ser vista de verdade e parecer estar sendo vista. Olá, seja muito bem-vindo ao Despertando com a Grace. Eu sou Grace Condorfer, terapeuta integrativa, especialista em autoconhecimento através da espiritualidade. E todos os dias às 7h07 nós temos um encontro aqui para olhar para dentro, expandir a nossa consciência e amadurecer emocional e espiritualmente. Agora respira fundo, porque hoje começa uma nova série e ela nasce exatamente do caminho que a gente veio fazendo até aqui. Depois de falar sobre dependência emocional, solitude e merecimento, agora nós vamos falar sobre uma das coisas mais corajosas da vida, a vulnerabilidade. Mas não vulnerabilidade como exposição sem limite. Não vulnerabilidade como contar tudo para todo mundo. Ou transformar a dor em espetáculo. Nós vamos falar sobre vulnerabilidade como presença, como coragem de aparecer de verdade, como maturidade emocional para reconhecer o que ainda está vivo e maturidade espiritual para não se esconder de Deus, de si mesmo e das relações que importam. Essa série é O Poder da Vulnerabilidade e hoje a pergunta é: você está sendo vulnerável ou apenas honesta de um jeito seguro? Queridão, queridona, existe uma forma de se abrir que parece vulnerabilidade, mas não é. Eu vou chamar isso de honestidade segura. Honestidade segura é quando tu compartilha algo real, mas que já não te ameaça. Uma dor antiga que tu já elaborou. Uma fase difícil que já virou aprendizado. Uma queda que já virou testemunho. Uma ferida que já ganhou moldura. Tu diz: eu fui muito dependente emocionalmente, mas eu aprendi muito. Passei por um momento financeiro difícil, mas Deus foi fiel. Vivi uma relação muito tóxica, mas hoje eu entendo o quanto eu cresci. E perceba, tá? Isso é extremamente verdadeiro. A dor existiu, o processo existiu, o aprendizado existiu. Mas talvez, naquele momento em que tu conta, aquilo já não te custe tanto. Já não te expõe. Já não te deixa sem controle. Já não cria risco, entende? Porque tu já sabe como a história termina. Vulnerabilidade real é diferente. Vulnerabilidade é falar do que ainda tá vivo. Da dúvida que tu ainda não resolveu, do medo que ainda aparece, da raiva que tu tem vergonha de admitir, do desejo que tu ainda não teve coragem de assumir, da insegurança que tu ainda sente, mesmo depois de tanta consciência, da oração que tu ainda não conseguiu fazer sem chorar, da parte de ti que ainda está tremendo. Isso custa. E talvez seja exatamente esse custo que revela se é vulnerabilidade de verdade. Porque tu só é vulnerável, meu amor, quando ainda não sabe como será recebida. A honestidade segura, ela cria uma ilusão muito interessante. A ilusão de conexão. Tu fala, o outro escuta. Tu compartilha, o outro se emociona.
Tu sente que foi profunda, mas lá dentro, naquele lugar que ninguém vê, tu sabe. O que mais te assusta ficou guardado. Tu mostrou a versão bonita, editada, mostrou a dor com legenda, mostrou a ferida já cicatrizada, mostrou a história que já passou por uma revisão interna. Mas aquilo que ainda está cru, aquilo que ainda não tem resposta, aquilo que ainda pode fazer a tua voz falhar, isso ficou escondido. E é por isso que tanta gente se sente sozinha, mesmo sendo, entre aspas, aberta. Porque fala muito, mas se mostra pouco. Conta histórias, mas não entrega presença. Compartilha o passado, mas esconde o presente. E talvez tu conheça essa sensação de ser vista pela imagem de alguém profundo, consciente, forte, elaborada, mas não ser realmente encontrada onde ainda dói. E isso é exaustivo, porque manter uma versão profundamente organizada, e eu uso aspas aqui, de si, também é armadura. É uma armadura muito elegante, mas mesmo assim é armadura. Em Gênesis 3, depois de comerem o fruto, Adão e Eva ouvem Deus caminhando no jardim. E a Bíblia diz que eles se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores. E essa é a primeira armadura da história humana. Ela não foi feita de ferro, ela foi feita de folhas, de árvores e de medo. De tentativa de desaparecer antes de ser visto. Então Deus pergunta: onde estás? Essa pergunta sempre me toca. Porque Deus não pergunta porque não sabe. Esse aqui é o ponto. Deus pergunta para que o ser humano perceba onde se colocou. Adão responde: ouvi tua voz no jardim, tive medo porque estava nu e me escondi. Tive medo porque estava nu e me escondi. Essa sequência é profundamente humana. A nudez aqui não é apenas física, é a experiência de estar sem defesa, sem edição, sem personagem, sem controle sobre o que será visto. E a resposta imediata é esconder. Desde então, nós aprendemos muitas formas sofisticadas de nos esconder enquanto parecermos presentes. A produtividade pode ser esconderijo. Inclusive, a espiritualidade pode ser esconderijo. A força pode ser esconderijo. A piada pode ser esconderijo. Uma história curada pode ser um excelente esconderijo. Tu pode estar falando de si e ainda assim escondida entre as árvores. E talvez a pergunta de Deus continue ecoando: onde você está? Não onde o corpo está, mas onde está a sua presença. Você está aqui mesmo? Ou está apenas mostrando uma versão segura de si? Agora eu preciso deixar algo muito claro. Vulnerabilidade não é sair contando tudo para qualquer pessoa. Isso não é coragem. Isso é falta de discernimento. Vulnerabilidade, e grava isso, não é exposição. Exposição é quando algo é mostrado sem cuidado, sem escolha, sem contexto, sem segurança relacional suficiente. Vulnerabilidade é diferente. Vulnerabilidade é aparecer por escolha. É saber diante de quem está falando. É perceber se existe um ambiente minimamente seguro. É trazer algo verdadeiro, ainda vivo, ainda custoso. E permitir que alguém veja. Não tudo, não para todos e não o tempo todo. Mas o suficiente para que tu não viva escondida dentro da própria vida. A diferença, meu amor, está na escolha. Exposição acontece contigo. Vulnerabilidade é feita por ti. E a vida emocionalmente madura não é uma vida escancarada. É uma vida onde tu não precisa se esconder o tempo todo. Uma vida onde tu sabe discernir quem pode receber a tua verdade. E também onde tu reconhece quando tá usando a honestidade segura para evitar aparecer de verdade.
Vamos lá. João 1,14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne. Essa é uma das imagens mais profundas da vulnerabilidade. O Deus eterno escolheu forma, escolheu limite, corpo, ser visto, sentir fome, cansaço, choro, angústia. Escolheu se aproximar de um jeito que podia ser tocado, rejeitado, ferido, amado, traído. Deus não enviou uma ideia, não enviou uma teoria, não enviou uma versão protegida de si. Ele se fez carne. A encarnação é o maior gesto de vulnerabilidade da história. O invisível escolheu o limite. O intocável escolheu ser tocado. E isso nos mostra algo muito poderoso. Amor real sempre envolve algum grau de vulnerabilidade. Porque amar sem aparecer é controle. Servir sem aparecer é performance. Estar presente sem aparecer é presença incompleta. E talvez Deus esteja nos ensinando desde o princípio que a verdadeira conexão não nasce da versão editada, nasce da encarnação, da verdade que ganha corpo, da alma que para de se esconder. Honestidade segura é contar o que já foi digerido. Vulnerabilidade é mostrar o que ainda custa. Honestidade segura pode criar admiração, mas vulnerabilidade cria conexão. A história curada mostra o que tu superou. A vulnerabilidade mostra o que tu ainda precisa encontrar. E talvez o teu próximo nível de maturidade emocional e espiritual não seja falar mais de ti, mas aparecer com mais verdade onde tu ainda te esconde. Hoje eu quero te propor um exercício de investigação. E na primeira parte eu quero que tu pense nas últimas conversas em que tu sentiu que te abriu com alguém. E eu quero que tu te pergunte: o que eu compartilhei já estava resolvido ou ainda estava vivo dentro de mim? Eu contei uma história que já tinha uma moral? Ou eu mostrei algo que ainda me custou dizer? Eu saí daquela conversa me sentindo realmente vista ou apenas admirada pela forma como eu contei? Responde tudo sem julgar, certo? Responde de novo para entrar em contato. E na segunda parte eu quero que tu pegue um papel e uma caneta e escreva uma coisa que ainda está viva em ti. E eu não quero que tu mostre isso para ninguém, eu quero só que tu escreva. Pode ser um medo, uma dúvida, um desejo, vergonha, raiva, tristeza, enfim. Uma consciência que ainda tu não está conseguindo organizar. E escreve sem ficar bonitinho, tá, gente? Aqui é pra... eu não quero falar frase de efeito, eu não quero moral da história. Eu quero só que tu escreva. Dá espaço pro que é tal como é. E antes de dormir, eu quero que tu faça uma oração. Pai, onde eu ainda estou me escondendo, enquanto pareço estar presente. Eu quero só que tu faça essa pergunta em oração e depois eu quero que tu fique em silêncio. Sem tentar responder, eu quero que tu faça a pergunta e fique. Porque talvez a resposta pode vir através de uma imagem, de uma lembrança, de um incômodo, vontade de chorar, ou quem sabe até clareza. E eu quero que tu acolha qualquer coisa que vier. Não precisa sair correndo das árvores em um dia, mas talvez hoje tu possa perceber onde elas estão. Vamos à nossa oração. Pai, obrigada porque o Senhor não permaneceu distante. Obrigada porque o Verbo se fez carne e obrigado o amor que escolheu aparecer. Hoje eu te peço coragem, Pai, coragem para reconhecer onde ainda estamos escondidos. Coragem para diferenciar honestidade segura de vulnerabilidade real. Coragem para aparecer diante de certas pessoas nos lugares certos com aquilo que ainda está vivo. Que possamos amadurecer emocionalmente
para reconhecer nossas armaduras e amadurecer também espiritualmente para não confundir proteção com presença. Nos ajuda a sair, Pai, aos poucos de trás das árvores, não por obrigação, mas porque nós queremos viver uma vida mais verdadeira. E que a pergunta "onde estás?" não chegue como uma acusação, mas como um convite para voltar à presença. Em teu santo nome, Pai, amém. Queridão, queridona, talvez tu seja uma pessoa muito honesta. Talvez tu fale sobre as tuas dores, conte histórias desafiadoras. Mas a pergunta dessa série é outra. Tu te permite ser vista onde ainda não está pronta? Porque honestidade conta o que aconteceu. Vulnerabilidade mostra o que ainda está acontecendo. Honestidade pode relatar a dor. Vulnerabilidade permite que alguém te encontre dentro dela. E se durante esse episódio tu percebeu que talvez esteja se escondendo atrás de uma versão muito bem elaborada de si, eu quero te apresentar o Ponto de Clareza, uma devolutiva personalizada em áudio, onde eu olho para o teu momento com um olhar terapêutico, sistêmico, espiritual, ajudando a enxergar aquilo que talvez esteja difícil ver sozinha. Às vezes tu não precisa falar mais, tu precisa receber ainda algo que não está aparecendo. Se isso fez sentido para ti, me chama no direct do Instagram, @GraceCondofer, com a palavra clareza. E eu vou te explicar como funciona o ponto de clareza, te enviar informações, enfim. Amanhã nós continuamos essa série com uma pergunta muito importante. A armadura que te protegeu um dia está te isolando hoje? Porque talvez aquilo que um dia te ajudou a sobreviver hoje esteja impedindo você de ser tocada, vista, amada de verdade. Certo, meu amor? Desejo que o teu dia seja lindo. Vamos iniciar mais uma semana. E lembra de deixar o like, te inscreve no canal se ainda não for inscrita. E compartilha com alguém. Vamos disseminar, vamos ser boca de Deus na vida de alguém? Vamos compartilhar, posso contar contigo? Manda para alguém que ainda não conhece podcast. Vamos espalhar, vamos ampliar a palavra. Vamos? Posso contar contigo? Show de bola. Essa é um pedido sincero. Certo, meu amor? Te vejo amanhã às 7h07. Fica bem. Beijo!